pessoal, tudo bom? Eu sou Verônica Macedo, repórter, jornalista da MTV Intercâmbios, empresa fundada há mais de 2 décadas por Marcelo Toledo, que é o seu diretor-geral. Ontem eu entrevistei um rapaz muito bacana, baiano, meu conterrâneo, né? Que está indo viajar, né? Vai para Dubai. E hoje, a outra entrevistada é a entrevistada de hoje, né? Que também é uma pessoa muito simpática. Muito simpática. Por telefone, pelo WhatsApp. Ela está em São Paulo, e já vai para Dubai. É a Leila Bernardes. Leila está na flor da idade, 38 anos. Sabe por que eu estou afirmando isso? Focando nisso? Porque muita gente pensa, já tenho 38, não vou não. Ela, ó... Não. 60, você não pode desistir dos seus sonhos. E ela está numa emoção. Ela te disse, gente, eu estou muito nervosa, porque e eu não imaginava que eu estaria hoje realizando o meu sonho. Então, Leila, tudo bom, querida? Oi, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Amém. Meu amor, antes de mais nada, eu quero que você fale um pouquinho o porquê dessa emoção, e aí depois você vai me contar um pouquinho de sua história. Se você se formou em quê? Você mora em São Paulo há quanto tempo? Você é de onde? Para que as pessoas entendam a trajetória da sua vida, a sua trajetória profissional. Porque, inclusive, ela é formada, está indo para Dubai, de uma área totalmente diferente, porque ela está realmente fazendo o que o nosso entrevistado de ontem resolveu fazer. Ele disse, não importa, que aqui eu já tenho alcançado determinado patamar. Eu vou para lá, vou Exatamente. Mais longe. Então, Leila, conta um pouquinho de sua história para a gente aí. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Sou paulistana, na Lapa. Cresci no Mato Grosso do Sul, que a família do meu pai é de lá, e voltei para São Paulo quando eu já estava adolescente. Sou formada em administração de empresas e trabalho como analista financeira. Sim, e aí você sempre trabalhou, desde os seus 18 anos, desde a sua formatura, como analista financeira? Tem alguma outra experiência no exterior? Conta aí pra gente. Sim. Eu trabalhei também há 2 anos atrás, eu fui para Dublin, né, na Irlanda, fazer um curso de inglês, né, estudar inglês, e lá eu trabalhei como cleaner. Não. Fui por minha conta. Contratei curso, tudo, e fui para estudar inglês mesmo. Trabalhei meio período, porque lá a gente não pode trabalhar mais que meio período, estudantes, né? E trabalhei como cleaner. Cleaner quer dizer faxina, limpeza mesmo. Pois é, você já viu que ela não mede esforços para conquistar os sonhos dela. Ela queria uma experiência lá fora, aprender uma outra língua. E aí você ficou lá até quando? Por que voltou para São Paulo? Eu fiquei por 2 anos lá. Voltei para São Paulo no ano passado, porque como estudante a gente não pode ficar mais que 2 anos na Irlanda. Você pode só ficar no máximo 2. Ou você faz uma faculdade, ou você arruma um emprego que te dá um visto de emprego. Eu não procurei por emprego, porque eu realmente precisava voltar, né? Minha família precisava de mim aqui. E aí eu preferi voltar para ter da minha filha, da minha mãe, da minha família mesmo. Aí eu resolvi voltar para o Brasil. Filha, né? Tenho uma filha de 21 anos. Pronto. E aí você voltou, isso no ano passado? Isso no ano passado, em maio do ano passado eu voltei. Comecei a procurar trabalho, encontrei um trabalho na minha área, trabalhei por 9 meses, tinha um contrato temporário, mesmo porque nesse período eu já comecei a pensar que eu não queria ficar mais no Brasil, então não estava me preocupando em trabalhar registrada ou não. E trabalhei por 9 meses. Mês passado acabou o meu contrato, mês retrasado. Quanto tempo? Trabalhei por 9 meses como analista financeira. Tá. Você me contou uma coisa antes, nas nossas conversas anteriores a essa gravação, que foi muito interessante. Você já conhecia algo sobre o Marcelo Toledo quando você estava lá em Dublin? Como é que foi isso? Sim. Quando eu estava em Dublin, eu assisti um vídeo dele falando sobre isso. Olha, eu lembro. Olha, você que está pensando em ir para a Europa, para Dublin, lá tá cheio de estudante, de brasileiro, não vai para os Emirados, que lá é a oportunidade. E realmente, eu estava lá na época, eu sabia que aquilo era verdade, estava cheio de brasileiro, de estudante. E eu comecei a pensar lá.
Só que eu desisti na época de procurar e de fazer a consultoria, primeiro porque eu queria voltar, precisava voltar para o meu país, precisava ficar um tempo com a minha família. Segundo, porque eu lembro que as pessoas falavam assim para mim, mas Emirados, para mulher sozinha é perigoso, não sei. Desculpa, E aí aquilo me desestimulou um pouco. As pessoas te diziam o quê? Não vai, porque é perigoso, você é mulher, né? Esses lugares assim do Middle East, né? Que fala Oriente Médio, é perigoso. Então, não, talvez não seja muito bom. E aí juntou, né, com a situação que eu precisava voltar, queria voltar para ver minha família. Falei, não, deixei isso guardado por um tempo, né? Aí aqui, quando eu estava aqui no Brasil, para ir para a Espanha, para fazer um curso de espanhol na Espanha, né? Desculpa, E estava no processo de visto. Quando eu estava aqui no Brasil, eu comecei a aplicar o visto para estudar espanhol, lá na Espanha, em Madrid. E já estava no processo do visto. Tinha deixado já o meu passaporte na embaixada da Espanha, né? E aí aconteceu o Covid. Quando aconteceu o Covid, eu pensei assim, eu falei, não, agora para ir para a Espanha não é um bom momento. Eu tenho que rever o que eu vou fazer. E do nada, numa noite, eu tive do Marcelo. Do nada, numa noite. Eu me lembrei do vídeo do Marcelo. Né? Aí eu comecei a pesquisar na internet de novo sobre morar, trabalhar em Dubai e não foi difícil de achar o vídeo dele. Entrei no site, eu li o site, comecei a pesquisar, vi o contato dele, entrei em contato com ele, no mesmo dia ele já me respondeu, né? E eu lembro que eu falei assim para ele, né? Eu falei, olha, Marcelo, eu tenho interesse em ir, mas eu já estou com o visto aplicando para a Espanha. Então eu vou te contratar depois que eu estiver lá na Espanha, eu te contrato. Porque fala assim, aí você disse que ia contratá-lo após voltar da Espanha, porque você já estava com visto. Não. Isso, exatamente. Eu ia contratar ele depois que eu estivesse lá. Quando estivesse acabando o meu visto lá, eu contrataria ele. Aí ele falou assim, né? Ele falou comigo igual ele sempre fala. Ele falava assim, ele falou, amiga Leila, não faça isso. Pede seu dinheiro de volta. Vai para Dubai, para os Emirados, que é melhor para você. Será que dá certo? Ele falou assim para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, olha, eu só não te garanto que em 3 meses você já vai estar indo para lá, porque a gente está no meio de uma pandemia. Se não tivesse essa pandemia, eu podia te garantir que em 3 meses você iria. Então eu achei isso da parte dele muita confiança. Ele falar uma coisa dessa, eu falei, nossa, esse homem está muito confiante, né? Para ele estar falando isso, tipo, em 3 meses, eu só não te garanto que você vai, porque a gente está numa pandemia. E aí você pode perguntar para mim, nossa, mas você quis contratar uma consultoria no meio? Eu acho que esse seria o momento perfeito para contratar um serviço, no caso dele. É que sua internet hoje está oscilando. Aí a gente de vez em quando vai parar para poder ninguém perder nada do que você está falando, porque essa parte que você está falando é algo muito importante. Aí você me disse o seguinte, aí você pensou assim, você vai contratar um serviço de consultoria no meio de uma pandemia. Tá. E eu pensei, sim, porque eu estava feita para contratar uma consultoria de trabalho. Desculpe, repita. Eu falei para ele, sim, eu pensei comigo, sim, eu acho que essa é uma hora maravilhosa para contratar uma consultoria de trabalho no meio de uma pandemia. Exato, porque ele diz uma outra frase que é muito interessante. Ontem, inclusive, o Vitor lembrou dessa frase. Olha, eu já sei que frase que é essa. Diga já aí. sei. Quer que eu fale? Eu escuto ele falar isso sempre, eu nunca vou esquecer. Olha, o sapato está apenas devagar, mas está funcionando. O mundo não está parado. Ele sempre fala isso. Exatamente. Isso é fundamental, porque você tem que se preparar agora, porque na hora em que tudo reabrir e voltar a funcionar, quem saiu na frente vai ter os melhores lugares, as melhores oportunidades.
Com certeza, com certeza. E aí? E, e aí eu comecei, e aí uma coisa interessante de a gente se falar é que eu não tinha nenhuma referência. Eu não conheço ninguém que contratou o serviço do Marcelo para poder ir para nenhum lugar. Comecei a maratonar os vídeos, olhei todos os vídeos cabíveis que eu podia dele, né? E comecei a pesquisar na internet se tinha mais alguma informação, olhava o site dele, e aí quando eu senti confiança mesmo, eu senti confiança no que ele me falou, senti confiança na pessoa dele. E aí eu falei, não, então eu vou depositar minha confiança nele, eu vou depositar minhas esperanças nele, porque se é ele que pode me ajudar, então eu vou tentar. E aí foi onde eu fiz a contratação e ele começou para me ajudar. Então ele Aí onde você fez a contratação. Mas eu queria saber de uma coisa que é interessante. sim. Você tomou confiança e você falou para ele sobre a sua insegurança em ser mulher e ir para os Emirados Árabes, uma cultura totalmente diferente? Falei, eu lembro que no começo eu falei, olha, mas eu tenho medo, né? Porque por ser mulher, né? É um país, né? São países de leis islâmicas, né? Porque eu conheço bem como é que funciona, pesquisei sobre Dubai sempre, antes de tudo, né? Aí ele falou, Leila, não tem perigo. Nunca tive nenhuma pessoa que eu mandei que teve algum tipo de problema. É só você saber se adaptar à cultura um país exterior, ou que a gente vai para qualquer região. Dizer que ele respondeu que é só saber se adaptar à cultura local. Exatamente. Continue. Exatamente. E aí ele falou para mim, olha, é só você aprender, né, e você respeitar a cultura legal, que não tem perigo nenhum para a mulher. Ao contrário, países dos Emirados um dos países, são os países mais seguros para as mulheres. E aí você se sentiu mais tranquila. E a partir daí? Você tinha uma expectativa de qual emprego você gostaria? Como foi o processo de seleção? Quanto tempo? Foi rápido? Quanto tempo de contratação para você fazer a primeira entrevista, até chegar a ser aceita? Conte todo o processo, se você teve alguma dificuldade. Sim, então... Você não sabia falar árabe. Como é que você fez? Você contratou um curso de árabe da MTV, não foi isso que o Marcelo mandou para você? Sim, também. Eu contratei, na verdade, um dos meus interesses para ir para os Emirados é porque eu estou estudando árabe. Também contratei um curso para falar árabe. E eu estou estudando. Então, quando eu contratei ele em março. Não me lembro o dia. Contratei em março, né? Aí ele me mandou o que ele precisava, todos os dados, experiências, tudo. Eu passei todas as informações que ele pediu, fotos, fazer um vídeo, né? Muita coisa interessante é que ele dá tudo mastigado para a gente. Então, as questões que as básicas, que provavelmente vai acontecer, ele já tem lá. Olha, é isso e isso aqui é o que você pode responder. Não que a gente não responda com as nossas experiências, mas são sugestões que ele já deixa lá pela experiência que ele já tem. Então, é uma coisa que ele fala mesmo no vídeo. Ele fala assim, olha, eu te pego no colo e eu te levo lá. Literalmente é isso. Porque eu fiz a contratação, ele fez o meu currículo, ele desempenhou meu currículo, fez um e-mail para mim, e aí ele começa a mandar as vagas para a gente. Hoje, no primeiro dia que... Sim, ele começa a mandar as oportunidades por e-mail. E ele orienta, ele deixa coisas bem claras. Ele fala assim, olha, você tem que estar atento no que eu estou te mandando, você tem que estar ativo, porque depende da gente, a nossa força de vontade. Não adianta também contratar um serviço do Marcelo e esperar que aconteça. Então, eu olhava meu e-mail todo dia, todos os dias eu olhava o e-mail para ver se tinha alguma coisa. E ele fez o meu currículo, e quando ele colocou o currículo, começou a mandar, no primeiro dia eu já recebi um e-mail me questionando. Eu lembro que até hoje era uma vaga para os Estados Unidos, para uma churrascaria. Aí a pessoa já estava me questionando sobre visto, alguma coisa assim, e eu mandei informação para ele, né? Então,
Já no primeiro dia eu já tive um retorno, mesmo que não funcionou, mas eu já tive um retorno de alguém que já tinha visto o meu currículo no primeiro dia. Depois disso, foi aparecendo outras oportunidades. A primeira entrevista eu fiz, eu acho que tinha uma semana. Eu fiz uma primeira entrevista para Bahrein, não me esqueço, para um hotel em Bahrein. Depois da contratação do serviço, eu já tive uma entrevista para Bahrein. Tá, é porque cortou agora. Eu me lembrei que você falou assim. O primeiro dia eu já tive uma pessoa me questionando para eu poder trabalhar sobre a questão do visto nos Estados Unidos. E depois disso, após uma semana, eu já tive uma outra Uma pessoa me outra. Isso, oportunidade. eu mandei o currículo para Bahrein e lá eu já fiz uma entrevista. Depois de uma semana, eu já fiz uma entrevista por Skype para Bahrein. Tá, e aí? Aí, essa de Bahrein, eu lembro que ele falou que por causa do Covid estava parado, não ia ter, não tive nenhum não e nenhum sim. Por causa, ele falou: olha, a gente congelamos, né? Porque estamos esperando a questão do Covid. E aí, depois disso, eu lembro que até eu conseguir o meu sim, eu fiz três entrevistas, porque assim, só falo. Foi contra em março, abril, maio, e a gente está começando junho agora, 2 meses e meio. Ou seja, menos de 3 meses, você fez três Menos entrevistas de... e a terceira entrevista foi essa que deu certo. Foi essa que deu certo. E detalhe, importante, a gente está no meio de uma pandemia, a gente não está em dias normais. Exatamente, exatamente. Mas e aí, você vai fazer o que lá? Como foi essa entrevista? Você sentiu ansiedade, estava nervosa? Você disse que o Marcelo te orientou sobre tudo. Vem cá, você está me ouvindo direito? Tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Ah, mas em algum momento trava aí também para ti? Trava, de vez em quando trava, mas eu consigo te entender. Tá. Quando travar e você não ouvir, você pede para eu repetir, porque eu quero que a pessoa também que Sim, esteja nos ouvindo ela entenda. São coisas normais mesmo de internet normal, a gente está num estado e outra no outro, de vez em quando tem essas alterações. Todo mundo sim, no sim. Brasil, no mundo, está em casa, então existe aí uma demanda muito maior de solicitações e todo mundo deve Com estar certeza. ligadas, isso ocorre, é natural. Mas me conta aí. E aí você fez sua entrevista, até você receber o sim, quantos dias a pessoa te disse automaticamente, você vai fazer o que lá? Eu vou trabalhar como waiters num restaurante 5 estrelas em Dubai, né, no restaurante do hotel, de um hotel 5 estrelas em Dubai. Eu fiz a entrevista na terça-feira, isso, na terça-feira de manhã. Quando foi na quarta-feira, eu já recebi a mensagem dele do sim. E aí foi onde eu falei com o Marcelo, nossa, eu lembro que eu mandei a entrevista. E eu falei para ele, eu falei, Marcelo, que tudo ele orienta a gente a falar para ele. Tudo que acontece, ele orienta a comunicar ele, né? Aí eu mandei uma mensagem, eu falei, Marcelo, eu acabei de fazer uma entrevista, e eu tava nervosa, eu acabei de fazer uma entrevista lá daquele hotel que você passou, né? Então, eu acho que foi bem. Eu lembro que ele me respondeu assim, amiga Leila, você fala desse jeito, com essa tranquilidade, né? Você deveria já estar, nossa, uma entrevista. Eu falei, não, eu tô emocionada, é que eu tô nervosa também. Então é por isso. E aí, quando foi no outro dia que eu recebi a aprovada, nossa, eu não acreditava, sabe? Eu olhava, eu lia, aí eu lia de novo. No outro dia, você recebeu a resposta que foi aprovada. Você não acreditava, não foi? Não, não. Eu lia, eu relia a mensagem, aí eu lia de novo. Eu falava, gente, será que isso é brincadeira, né? Porque assim, foi tão uma coisa tão, não vou falar fácil, não foi fácil, mas foi uma coisa tão rápida, sabe, tão dinâmica, que eu falei, eu não acredito. E aí foi onde eu passei a mensagem para ele, mandei de eu falei, Marcelo, você não vai vista. Deu certo, deu certo. Nossa, graças, assim, aí eu agradeci ele, falei, olha, graças a você, a sua orientação. É lógico, eu tenho meu mérito, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me preparei para isso, eu passei esse tempo estudando, né, vendo todas as orientações, mas com certeza, graças a ele, graças à MTV,
eu consegui chegar nessa oportunidade. Pois é, quando você passou um áudio para mim pelo WhatsApp, você estava tão emocionada, tão Sim, emocionada. nervosa. Pois é, e aí você disse, meu Deus, eu não estou acreditando, eu tenho que me preparar. E você já tem assim uma resposta de quando você vai poder ir? Está esperando só a pandemia? Aí, automaticamente você Não vai tenho, começar a questão do visto? então, não tenho, ele não deu um prazo. A única coisa que ele falou para mim, ele falou assim: olha, a gente está preparando o seu contrato e vamos mandar pelo correio, né, pela KDL, o seu contrato, e aí você vai continuar com os trâmites. Mas ele não deu um prazo ainda, eu ainda não sei exatamente quando eu vou. Eu sei que tem voos para o meu, lógico, porque eu já pesquisei médio para Dubai, né, para o mês que vem, mas eu não sei se já pode ser no mês que vem. Isso é uma informação que a gente não tem ainda, que eu não tenho. Tá todo mundo em função, se Deus quiser, do término desta pandemia. Vamos orar para isso. Mas uma das coisas muito interessantes, se travar, me avisa. Levanta a mãozinha assim, aí eu Tá já bom, entendi. tá bom. Uma das coisas interessantes, assim, que eu percebo, primeiro, você, eu acho que são pontos relevantes, muito relevantes para a gente destacar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e tinham aquelas dúvidas que você tinha. Sim, Primeiro, esses certo. cursos que nós fazemos são fundamentais para que as pessoas conheçam um trabalho sério, não se arrisquem com empresas que não são idôneas, verdadeiras, e tirem suas dúvidas, Certo. principalmente sendo mulheres. Que a gente não mora no país, a gente sabe que é uma cultura totalmente diferente, e muita coisa que nos chega não são verdadeiras. E foi o que ele falou para você, lá é muito mais seguro para as mulheres, que eles respeitam muito mais, tem suas leis, claro, tem suas normas. Exatamente. O sistema é bem rígido, então é muito difícil acontecer alguma coisa ruim, assim, em relação ao perigo, a ser perigoso para as mulheres. E também, depois do que ele me falou, eu comecei a fazer uma pesquisa, porque eu sempre, assim, eu sou assim, se eu vou para algum lugar, eu já pesquiso antes. Então, antes de eu ir para Dublin, eu já sabia de tudo. Então, nada foi surpresa para mim. E Dubai também. Já pesquisei tudo sobre a questão do clima, as regras, as leis. Então, e realmente, o que ele falou é verdade, porque ele já conhece, né? Ele já sabe de tudo. Pois é. A segunda coisa, você pesquisou. Sim, Você não conhecia ninguém, nenhum amigo, nenhum parente que tivesse ido, mas você pesquisou mesmo ele falando. A terceira coisa, você exatamente. procurou se preparar. Você queria aprender o árabe, contratou o serviço de idiomas dele, ele mandou para você todo o kit de livros, de Mandou, aula. ainda mandou. Ele é muito atencioso. Além dele mandar o livro, ele mandou um cartão, uma coisa, sabe, um mimo muito bonitinho, falando: olha, boa sorte, fica no foco, é isso aí. Então, isso é legal que ele está sempre motivando, falando: olha, gente, vamos, vamos. Então, só mesmo quem não está se esforçando, porque não depende só dele, né? Ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Então, Pois é. você se preparar para a entrevista, você pesquisar a empresa que você vai fazer a entrevista, quando você mandar os currículos, e tudo isso ele já te explica quando ele está te mandando a vaga. Olha, gente, pesquisa antes da entrevista, se prepara para você, manda um e-mail, já faz o seu network, já fala o que você faz, já fala o que você sabe, qual a sua intenção. Exatamente. E como é que está o árabe? Lido, um pouco. É bem difícil. É bem difícil, não é um idioma fácil. Eu ainda estou na alfabetização, né? Porque o alfabeto é completamente diferente do nosso. Mas esse é um dos meus pontos também. Eu quero ir porque lá eu quero continuar estudando, eu quero realmente aprender. E uma coisa importante não é, para as pessoas não ficarem confusas, não é necessário falar árabe lá. Não é. É necessário falar inglês. E às vezes eu já vi casos também que vão pela MTV que nem falam inglês. Mas o árabe Exatamente. não é. Eu que quero, é uma coisa minha, é um interesse meu. Já que eu estou indo para o país, além do inglês, eu quero aprender o idioma local, que eu acho que facilita para a gente aprender quando você está no país, né? Com certeza, no dia a dia você tem que aprender até para saber sobreviver. E o importante que você falou aí agora era outra coisa que eu ia falar. Não é necessário que você, muitas vezes, eu já entrevistei várias pessoas que me disseram assim, eu não tinha o inglês quando eu fui. Claro, eu podia ter conseguido, logo de primeira, um emprego melhor, mas eu fui e a cada momento eu fui, entendeu?
subindo nos degraus Subindo, da empresa, exatamente. fui aprendendo o inglês lá, aprendi outra cultura, fiz amizades, porque, como você falou, o Marcelo te ajuda, mas você tem que fazer sua parte. Então, você está indo para lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios, com essa questão da viagem, das passagens, da acomodação, do transfer, como é que se diz? Da estadia lá, você vai dormir aonde? Eles vão pagar tudo Sim, para você? Conte aí, porque eu sei que sim, tem muito. vão sim. É um padrão já, né, dos clientes, né, das pessoas que trabalham com o Marcelo, com a MTV, de ter o voo, né, o nosso voo para lá, a acomodação, a alimentação e o transporte para a empresa. Então, isso já está incluso, já é uma coisa padrão que sempre está nos contratos. E aí você procurou saber sobre a sua acomodação, com quem você ia ficar, Não, porque eu pelo que eu acho que vi, você não gosta dá. de tudo, todos os detalhes. Não tem, eu acho que ainda não tem como a gente saber se eu vou ficar num quarto single, né? Se eu vou ficar sozinha ou se eu vou compartilhar com alguém. Isso, mas não tem como a gente saber. Mas eu olhei os vídeos de pessoas que já foram e assim eu vi pessoas que estão e quando você fala assim acomodação, parece uma coisa meio pequena, mas as pessoas estão ficando em apartamentos confortáveis, lugares bons, com piscina. Tinha lugares até de pessoas que eu vi que tinha piscina, sabe? Então, eu não sei como é que vai ser ainda, aonde que eu vou ficar, mas eu acredito que seja um lugar bom, sim. Ó. Eu não imagino que vai ser um lugar qualquer, sem qualquer com algum tipo de problema. Eu acho que vai ser um lugar legal, sim. Eu acho que não tem problema. Ah, outra coisa interessante. Desculpa. Não, Outra coisa fala. interessante é que o Marcelo, ele sempre passa para a gente também o contato das pessoas que já foram. Então, se aquela pessoa que está, se você tem uma dúvida, ele passa o número do telefone e as pessoas atendem. Eu fiz isso, eu chamei a pessoa que ele passou o contato e perguntei, olha, é isso mesmo? Como é que tá? Você tá feliz? Tá bom? Foi tudo certo? E as pessoas confirmaram, olha, foi tudo certo, pode confiar que tá tudo bonitinho, sem problema nenhum. Isso é perfeito de você falar. Eu lhe perguntei sobre a acomodação de propósito, porque eu sabia que você ia responder isso. É só você olhar os vídeos, como você já tinha colocado, que você sempre pesquisou os vídeos, que isso é maravilhoso. Façam isso, pessoal. Que você vê que as acomodações, eu vi. Eu já entrevistei um rapaz aqui, depois que ele chegou lá, ele mandou. Gente, eu não esperava que era isso. Aí foi mostrando tá, quarto, sala, todos os espaços no local. E, assim, e se você ficar com a outra pessoa, é gente do mesmo sexo, porque eles têm as normas deles, são pessoas sérias. Tá? Então, isso é bacana a gente falar, porque é uma mulher que está indo para lá. Por isso é que eu estou fazendo questão de pontuar, Exatamente. para ajudar quem quer realizar seus sonhos. Ela vai ser garçonete de um hotel 5 estrelas. Agora você veja, formada em administração, analista financeira. Se vocês pensarem assim, gente, mas ela é formada aqui, mas você já parou para pensar como é que está o Brasil nesse período de pandemia? Como é que vai ficar a economia depois de um tempo? Mas aí não, aí você já foi para lá, você já está se garantindo e garantindo ajudar a sua família aqui no Brasil. Não é assim que você está Com pensando? certeza. Minha prioridade, minha família, com certeza. E outra coisa também, eu acho assim, depende de cada pessoa, mas no meu caso, eu não estou só indo viajar só pelo trabalho, só pela questão do dinheiro. Eu estou indo viajar porque eu quero conhecer gente diferente de novo, eu quero conhecer cultura diferente, eu quero poder viajar. Eu estando lá, eu vou para o Egito, eu vou para o Catar, eu vou para o Marrocos. Tem tanta coisa interessante no Oriente Médio que a gente pode conhecer, que a gente pode viajar. E o Marcelo já falou para mim que não é caro viajar para lá, dentre esses países do Golfo. Não é caro. Então, por que não? Entendeu? Por que não tentar? Por que não lutar? Por que não viver alguma coisa diferente? Por que não mudar? Eu acho também que quando a gente sai a primeira vez do Brasil, depois fica difícil para você, sabe, se manter. Você quer estar sempre melhorando, entendeu? Aprimorando os conhecimentos, viajando. Sim, Viajar é tão bom. exatamente. Também acho. Ai, agora me conta aí, qual é seu propósito você estando lá? O que é que você pretende? Você pretende, de repente, dar certo e dar um voo na sua carreira lá? Você, de repente, fazer carreira na área hoteleira? Ou chegar Sim. até se tornar um analista financeira na área hoteleira?
Ou você pretende depois de uns 2 anos, porque geralmente os contratos são de 2 anos, né? 2 anos, é 2 anos o meu contrato. Você pretende depois voltar para cá? O que é que você pretende? Quais são os seus sonhos, metas, objetivos? Olha, eu pretendo, nesse período de 2 anos, melhorar. Então, o que eu puder, o que eu tiver de treinamento, o que tiver de curso, o que eles me oferecerem, para mim, vai vir de bom grado. Vai vir e eu fico muito feliz. Se, aí a gente não sabe como é que vai ser, como que vai ser o dia a dia, mas se for bom, se eu gostar, eu acredito que eu vou gostar, eu pretendo continuar. Daqui 2 anos, fechar de novo, falar, Marcela, agora vamos para Doha, né? Agora vamos para tal lugar. Vamos fazer isso. Gente, tá metida demais, Marcelo. Vamos para Doha. Já viu, né? Já fiquei íntima, baiana abusada. Não, é porque tá sendo tão bacana ver esse seu brilho nos seus olhos, sabe? Tá sendo muito bacana ver sua emoção. Isso é fantástico. Exatamente. Ainda mais de mulher para mulher, a gente fica feliz quando a gente vê uma mulher que... Porque geralmente a gente vê assim as mulheres, eu sou madura, já tenho 30, ela é nova. Quando a gente fala madura, é porque aqui no Brasil é assim, passou dos 30, não. É madura, significa que é experiente e tal, mas é nova, ela tem 38 anos. E se tivesse 50, se tivesse mais, não tem importância. Hoje a idade não é como antigamente, tá? Então, assim como os homens podem ir qualquer idade, as mulheres podem. E quando eu vi a emoção dessa moça, ela foi tão natural, entendeu? Foi uma coisa tão linda. Os olhos estão aqui brilhando, sabe? Estão aqui brilhando. Eu fiz, não, eu quero fazer essa entrevista com você hoje, porque eu quero que você passe tudo para as pessoas do seu jeito. É verdadeiro, tem que ser assim. Mas sim, essa sim. emoção toda, por quê? Me conte aí, por que você sentiu essa emoção? Porque é um objetivo, né? É um sonho. Estava planejando e ficava, porque você para pensar, meu, eu vou para Dubai, sabe? Sabe, eu não estou indo ali na esquina. É outro mundo, é outro sistema, é literalmente outro mundo, é outro mundo dentro do nosso mundo. Então, é tudo novo. Por mais que, assim, eu estou muito feliz, a gente fica preocupada, né? A gente fica, nossa, porque é uma mudança na sua vida, é um novo ciclo que começa, é um novo ciclo. Então, você fica emocionada, você fica. E assim, cada vez que você consegue, que você acredita em você e fala assim, tá, eu sei, porque no dia que eu pensei em falar com o Marcelo, eu falei assim, tá aí, eu vou para Dubai. E falei, vou, e você tem um objetivo firme na sua cabeça e você sabe o que você quer, você tem que ir. E se demorasse 4 meses, 5 meses, 6 meses, um ano, eu não ia desistir, eu ia continuar tentando, e perturbando a cabeça dele, com certeza, né? A cabeça dele. Mas eu ia continuar, porque era um objetivo que eu tenho. Então, o que eu tenho, que eu deixo para as pessoas é: vai atrás dos seus objetivos. Se você quer, se você tem vontade, batalha, porque uma hora dá certo, com certeza. Pois é, você falou do seu objetivo. Quando você era adolescente, você imaginava que você estaria hoje indo realizar esse sonho dessa forma? Nunca, jamais, jamais, jamais pensei nisso. Jamais pensei. Ainda mais, né, mãe solteira, adolescente, né? Eu fui mãe adolescente. Então, isso para mim é uma coisa, sabe, inacreditável, ainda mais de pessoas. Porque quando, sei lá, você pensa em famílias que já têm família rica, pessoas que podem, né, realmente viajar pelo mundo, mas eu, por mim mesma, eu não poderia agora fazer uma viagem por minha conta para um turismo, por exemplo, para Dubai. Eu não poderia fazer isso agora. Então é diferente quando você é agenciada por uma empresa como a NTV. A possibilidade é outra, né? Explica para a gente aí por quê, com relação aos custos. Ele toma conta de tudo, até porque se você fosse sozinha, você não saberia o que fazer, com quem falar, não teria nenhum esteio, não é isso? Não, vamos supor, se eu quisesse, eu falasse assim, não, eu vou para Dubai e eu vou procurar por mim mesma, eu ia ter que procurar os sites, eu ia ter que procurar, eu não sei qual que é o formato do currículo que eles aceitam, eu não tenho, porque além, o Marcelo, ele vai e ele põe a confiança em você, ele fala para o cliente dele lá, para a pessoa que está contratando, olha, eu confio nessa pessoa, pode contratar ela porque eu confio, porque eu tô dando a minha palavra, ele dá a palavra dele pela gente, entendeu? Entendi. Isso realmente é fundamental. Mas aí você Sim. já está. Pois é.
Isso daí eu acho que faz exatamente toda a diferença. E você já está falando sobre isso para seus amigos, para a família. Quando você disse, olha, estou indo para Dubai, foi a reação? Conta aí para a gente tudo. As pessoas ficaram assim, tipo, quê? Como? Mas como isso? Mas nossa, mas onde você vai ficar? Como é que você vai? A pandemia. Aí eu vou explicando tudo, explico. E todo mundo que eu tenho oportunidade, eu já indico a MTV. Eu já falo, todas as pessoas que eu comento, que eu falo, olha, eu tô indo assim, não sei exatamente quando, mas eu tô indo, e as pessoas perguntam, porque eles não acreditam. Quando você fala assim, não, eu já vou com contrato de trabalho, com acomodação, com benefício, todos os benefícios de um empregado, as pessoas não acreditam. Elas acham que é bom demais. Tá? As pessoas não acreditam, acham que é bom demais, é isso? Tipo, sabe, peraí, você vai trabalhar com contrato de trabalho, você já está indo com o trabalho certo, você não está indo lá para fazer um turismo e procurar um trabalho, você está indo com o trabalho, você já tem aonde você ficar, você tem alimentação e você tem o transporte para o seu trabalho, é bom demais para ser verdade, não é? Pois é. Por isso que as pessoas ficam com medo. Exatamente, e você vai ter seu salário livre para você. Então, exatamente. aí isso é importante falar. Nos Emirados, não deduz imposto. Pois é, aí aquilo que a gente falou lá atrás, pessoal, que ela disse, aí é minha principal objetivo, ajudar a minha família. Com o salário livre, ela pode visitar lugares, fazer os passeios que ela quer ali por toda a região, para as outras regiões ali, circunvizinhas, e ao mesmo tempo ir mandando para ajudar a família dela. Então, assim, são pontos importantes para a gente ressaltar, porque ela falou agora, todo mundo fala, é bom demais, mas realmente, a turma está assim, porque a gente vê muita coisa errada, a gente vê muita enganação. Então, ninguém acredita. E quando você vai e diz, olha, já estou com tudo certo, eu só preciso mesmo ir. Exatamente. Resolvendo a questão burocrática, e aí você começa a indicar, e elas começam a se interessar também. Sim, sim, nossa, muita gente já falou, não, nossa, tem muita gente esperando eu chegar lá, tem gente ainda que tá receoso e fala, não, a hora que você chegar lá, aí eu vou começar. Eu falei, tá bom, não tem problema, mas eu tô aqui, qualquer coisa que precisar, pode me contatar, que eu tenho as referências, eu tenho as pessoas, e também eu já fiz amizade com pessoas que foram contratadas. Então eu pesquisei, eu pedi, falei, olha, me dá seu Instagram, deixa eu ver se você está aí mesmo. E as pessoas me passam. Então eu tenho essa confiança nisso também, porque a empresa é uma empresa muito clara, entendeu? Então não tem como, pelo menos por até agora, eu posso te falar que não tem como ser algum tipo de golpe, alguma coisa de enganação, porque as pessoas têm medo mesmo disso. As pessoas têm receio e têm receio com razão, no mundo que a gente vive hoje, né? Acontece muita coisa ruim, infelizmente, mas eu posso te falar com garantia que até o presente momento, tudo o que eu combinei, tudo o que eu contratei, eu recebi. Todas as vezes que eu precisava de alguma informação, que eu tinha qualquer pergunta, ele sempre me respondia. Todas as vezes. E uma coisa interessante, que é bom a gente ressaltar, quando você chegar lá, durante todo o seu contrato, ele se predispõe a ficar te ajudando, tirando dúvidas, acompanhando como é que está o seu processo lá. De repente, eu não gostei, eu quero ir para outro país, eu quero ver se você me arranja uma vaga. Isso já aconteceu, entendeu? De pessoas que não é que não tenha gostado, mas fez um exame, aí descobriu que tinha hepatite. Aí ele transferiu para Portugal, porque Portugal disse, olha, não tem problema. Aí a pessoa não queria voltar para o Brasil, mas ele garantiu o emprego. Ele te mostrou essa flexibilidade, também ele te falou, não foi? Sim, ele falou que durante o período que eu estiver lá, ele vai me dar total ajuda. Ele vai sempre estar ali. A gente tem, né, um grupo no WhatsApp que tudo que acontece é postado, né, também. Os depoimentos, todas as coisas a gente tem. Mas ele vai dar esse período. E com certeza, quando acabar meu contrato, eu já penso em contratar de novo e de novo. Gente, ela não vai parar mais no Brasil. Brasil não vou desceu. parar. Só para passear. Gente, tá vendo aí? Não, e a gente combinou uma coisa, a gente não vai terminar agora não, mas a gente combinou uma coisa que foi bem interessante. Ela fez assim,
Poxa, quando eu estiver lá, seria interessante eu fazer uma entrevista com você para mostrar como é que está a minha adaptação, as curiosidades, o que é que Exatamente. eu descobri que eu não sabia, de repente, se eu descobri, me adaptei mais rápido a uma coisa do que a outra, a culinária, os passeios, eu fiz um. Tudo isso eu estou combinando com todo mundo que eu entrevisto. Depois que você estiver lá, mais ou menos 1 mês e meio, que aí já deu. Porque, assim, justamente por ela estar indo para uma profissão totalmente diferente, ela vai receber gratuitamente os cursos para exercer essa profissão no Hotel 5 Estrelas, tudo direitinho, não é isso? Sim, treinamento. O treinamento. Então, assim, além do treinamento, ela vai ter o tempo dela de folga para ela fazer o lazer, para ela conhecer pessoas, ela está fazendo amizades, inclusive entre os colegas. Então, eu vou querer saber tudo. Eu vou querer que você mostre seu apartamento, sua acomodação, eu vou querer que você me fale da Sim. comida, das pessoas, do vestuário. Não vejo a hora. Não vejo a hora disso acontecer. Com certeza, para mim, vai ser um prazer fazer de novo. Com certeza. A gente está marcado. Agora vem cá, só me diga uma coisa que eu me esqueci de perguntar. Você recebeu a notícia na quarta-feira, conseguiu dormir? Não, não dormi. Passei a noite inteira acordada, já com a cabeça pensando, tá, agora eu tenho que fazer isso, tem documento, tem vacina, eu tenho que deixar isso pronto, tenho que pensar na mala, no que eu posso levar, o que eu não posso levar, cabeça, e até ontem mesmo, hoje que eu consegui ficar mais calma, mas entre quarta, quinta-feira, eu tava com meu coração assim disparado, sabe, nervosa, preocupada, falando, sabe quando a ficha não cai? Você fala assim, aí eu olhava de novo a mensagem para ver se não tinha alguma mensagem, falava assim, ó, você me desculpa, não era isso, viu? Eu olhava de novo, falava, não, tá ali, tá firme, é isso mesmo. Porque quando acontecem coisas boas, assim, a gente leva um tempo mesmo para acreditar, mas se Deus quiser, vamos continuar, vai estar tudo certo. Eu estou esperando o contrato chegar, né? Que ele falou que em uma semana o contrato chegava, e vamos continuar com os trâmites, né, burocráticos, e tudo eu estou falando com ele, então todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, eu vou mandar mensagem, olha, a gente tem que fazer isso, como que vai fazer agora? E ele está no auxílio de tudo. Pois é, porque assim, uma coisa é bom ressaltar aqui que o Marcelo, ele tem clientes em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil. Não é Assim, só para São Paulo, não, gente. sim, A sede da MTV, sim, ela é em São Paulo. Mas ela tem, assim, representantes em todo o Brasil e pode se falar diretamente com o Marcelo de qualquer lugar do Brasil. E assim, sim, não é? Então, assim, você está resolvendo todos esses trâmites sempre com a ajuda dele, porque isso é bom a gente deixar claro que às vezes a pessoa faz assim, sim, mas até isso ele ajuda sim, porque você não sabe de repente como é que funciona a questão burocrática, a questão do visto, tudo isso, ele ajuda em tudo. E eu estou vendo, ela me passou uma mensagem dizendo, Verônica, como Deus é bom. Eu não estava esperando isso tão rápido. Eu fiz, vamos dar uma entrevista? Ela exatamente. disse, peraí, deixa eu me acalmar, que hoje eu estou tão nervosa. Eu vou estar emocionada amanhã. Mas hoje eu estou de um jeito que eu estou muito nervosa. Eu fiz, gente, que massa a gente ouvir uma coisa dessa em plena pandemia, a gente vivendo esse momento. Tem uma notícia alegre dessa, não é a diferença muito grande na vida da gente? Exatamente. Porque no meio de uma pandemia, você ter uma resposta às suas expectativas, à sua esperança, eu fico assim realmente muito, muito feliz. Eu queria saber o seguinte: o que é que você diria para as pessoas que estão em dúvida, como você falou, que tem pessoas perto de você que dizem assim, deixa você chegar lá, ok, eu entendo, legal. Eu acho que isso realmente é justo diante do mundo. Mas você já começou a mostrar que realmente o que você está falando é verdade. Mas o que é que você diria para pessoas que estão nos vendo aqui apenas? Olha, mulheres que têm mais ou menos a sua idade ou até mais velhas, que não estão acreditando ainda, que têm vontade de ir, mas têm muito receio em contratar a MTV para ir para os Emirados Árabes, para ir para Dubai. O que é que você diria? Olha, eu diria para essas pessoas, e como eu sempre digo para todo mundo que eu conheço, eu diria para essas pessoas e para todo mundo que eu conheço que enfrente seus medos. Vai, tenta, sabe? Confia, porque eu não tinha nenhuma referência, foi os vídeos que me deram a credibilidade, a confiança,
Confia no Marcelo, confia na MTV, faz o que ele fala, porque isso é fundamental, você fazer o que ele está mandando, ele sabe o que ele está falando, ele tem experiência, então não adianta você pensar que às vezes do seu jeito vai ser, é daquele jeito. Olha as vagas que ele manda, fica atento, se prepara para as entrevistas, mas o que eu falo para as pessoas é confia, pode confiar, tenta, porque com certeza você vai conseguir, com certeza. Eu acho que o momento melhor é agora. Eu acho que agora é o momento que as pessoas que têm interesse de ir, de começar uma nova vida, porque não é só um trabalho. É importante falar que não é um trabalho, é uma vida. É a sua vida que está mudando. Você vai conhecer gente do mundo inteiro, porque você vai para lá, você não vai ver só árabe lá. Lá tá cheio de indiano, lá tá cheio de filipino, lá tá cheio de mexicano, lá tá cheio de gente do mundo inteiro. Então, não é só a questão financeira, é a questão cultural, a bagagem que você leva de vida, sua mente que você muda, que vai fazer toda a diferença. Então, confia, pode confiar, tenta, que eu acho que na vida a gente tem que tentar, entendeu? Tenta que vale a pena mesmo, com certeza. Que bom, que bom. Olha, eu lhe agradeço muito por essa entrevista, muito linda. E se Deus quiser, logo quando você chegar lá, você já vai se lembrar de mim. Daqui a 1 mês e meio, eu tenho um encontro com Verônica marcado. Eu quero saber tudo. A gente vai se falando, sem problema. A gente vai se falando, com certeza. Foi um prazer. Já temos WhatsApp, a gente vai se falando. Ela é boa de fazer amizade por tudo que ela já contou aqui. E a gente vai se falando, tá certo, minha querida? Tá certo, tá certo. Um beijo bem grande. Deus te abençoe, sucesso e até breve. Nossa, Deus te abençoe, muito obrigada por tudo, pelas suas palavras, e que, nossa, eu oro para que muita gente consiga também uma oportunidade e possa ter seu lugar no sol, porque o brasileiro é um povo trabalhador, batalhador, e a gente é reconhecido pelo nosso trabalho sim lá fora, as pessoas sabem que a gente trabalha e trabalha bem. Então, eu desejo que muita gente também tenha esse depoimento, que muita gente consiga essa oportunidade. Muito obrigada. Beijo, querida. Beijo, tchau.